Oi, meus amores! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos passando por um momento muito difícil, que é esse período de quarentena, né, em que temos que ficar confinados em nossas casas, sem contato com o mundo externo, sem contato físico com outras pessoas. Mas tenho certeza que tudo isso vai passar e que vamos tirar de letra toda essa situação, tá bom? Pensando nisso, reservei esse espaço aqui para que possamos tirar dúvidas, tá? Fazer revisões, resolver exercícios. Hoje vamos falar sobre um assunto que é o sistema RH. Todo o nosso conteúdo já foi abordado e tudo que estará na prova já foi visto em sala de aula, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o sistema RH hoje. Em 1940, dois pesquisadores estavam trabalhando juntos com um grupo de primatas, um grupo de macacos. E aí eles faziam transfusões desses macacos, tá? Macacos do gênero Rhesus. Eles faziam transfusões nesses macacos e aí eles perceberam que o sangue apresentavam antígenos que não estavam restritos apenas ao sistema BO. Eles também utilizavam coelhos, tá, para essas transfusões sanguíneas. Eles perceberam que não era só o sistema BO que estava em consideração. Existia um outro fator, uma outra condição que também permitia que o sangue aglutinasse. Foi aí então que eles descobriram que nas hemácias desses primatas existia um tipo de antígeno chamado de antígeno D. Antígeno D, ou simplesmente fator RH, que foi uma homenagem ao grupo de primatas que estavam sendo estudados. O sistema RH é bem semelhante ao que nós estudamos lá no sistema BO. Vocês lembram que no sistema BO existiam aglutinogênios na membrana da hemácia e aglutininas no plasma? Pois é. O sistema RH também existe essas condições. Só que agora nós teremos um antígeno D, né, que é uma proteína na membrana das hemácias. Só que agora nós temos uma versão mais fácil, porque os indivíduos eles podem apresentar o antígeno D ou não, tá? Diferente do outro que existia, do sistema BO, que existia o A, o B, o O, uma condição entre o A e o B, formando o tipo sanguíneo AB. Então agora nós temos uma condição mais fácil. Então, indivíduos que apresentam o fator RH, isso quer dizer que eles apresentam um antígeno D na membrana. Então, se eles têm antígeno D, eles são fator RH positivo. Indivíduos que não apresentam esse antígeno, eles são fator RH negativo. E aí vocês lembram também que Mendel, lá na sua primeira lei, né, a primeira lei de Mendel, ele explicou que todo indivíduo é formado por um par de fatores, né? São genes provenientes do seu pai e genes provenientes da sua mãe, formando pares. 23 pares, totalizando 46 cromossomos. Então, aqui no sistema RH não é diferente. Então, os indivíduos eles podem apresentar ou não esse antígeno. Eu vou preparar aqui uma tabela para a gente entender como que isso vai acontecer, tá bom? Então, olha só. Os indivíduos que apresentam o fator RH, eles vão aparecer, né, para fins didáticos com a letra R. Então, também existe a sua versão dominante e recessivo. Então, os indivíduos que apresentam o antígeno D, ou seja, apresentam o fator RH, eles serão caracterizados pela letra R. Como é uma característica dominante, então pessoas que têm o fator RH positivo, elas terão seu gene dominante, que pode ser em dose dupla, homozigoto dominante, ou, na sua versão, heterozigoto. Já indivíduos que são ausentes dessa proteína, elas são consideradas pessoas RH negativo.
Nessa condição, o indivíduo vai apresentar os dois genes recessivos, tá? Caracterizando assim fator RH negativo. Uma coisa interessante sobre o fator RH é um problema relacionado ao momento do parto, ao nascimento de crianças. Acontece que existe um problema chamado doença hemolítica do recém-nascido, ou também pode ser chamado de eritroblastose fetal. E o que é isso? A eritroblastose fetal é uma situação que acontece com mulheres durante a sua primeira gestação. Então, quando uma mulher ela apresenta o sistema RH negativo, isso quer dizer que ela é ausente dessa proteína nas suas hemácias, correto? Se ela é ausente, ela não vai reconhecer a presença de um antígeno, tá? Que é diferente do dela. Então, caso isso venha acontecer, esse indivíduo ele vai produzir anticorpos. Então, quando uma mulher é RH negativo e engravida pela primeira vez, caso o pai da criança seja RH positivo, isso gera a possibilidade de ela gerar, ter um filho também com RH positivo. Então, isso torna, esse conjunto de genes diferente do dela. Quais os problemas relacionados a isso? Acontece que o bebê ele fica dentro da placenta. A placenta ele evita as trocas de sangue da mãe com o bebê, tá? A mãe ela fornece para o bebê nutrientes, fornece para o bebê anticorpos, o bebê doa para a mãe os produtos nitrogenados da sua atividade metabólica. Só que existe uma barreira, que é a placenta. Então o sangue ele não é trocado da mãe com o filho. Acontece que durante a primeira gestação, se a criança for RH positivo e a mãe for negativo, durante o parto, o nascimento do bebê, a placenta ela descola do útero. Isso pode gerar um sangramento. Se isso acontece e o sangue da criança entra em contato com o corpo da mãe, isso vai obrigar a mãe, o sangue da mãe, a produzir anticorpos contra aquele antígeno, que para ele é desconhecido. Então, durante a primeira gestação de uma criança fator RH positivo, ela vai ser sensibilizada e ela vai produzir anticorpos. O problema, de fato, ele vai acontecer nas próximas gestações. Se na segunda ou terceira gestação a mãe engravida e novamente vem uma criança com fator RH positivo, aquele primeiro momento que ela foi sensibilizada, ela produziu anticorpos. E nessa segunda gestação, esses anticorpos já estarão prontos. E esses anticorpos, eles irão sim passar através do cordão umbilical, através da placenta para o bebê. E é nesse momento que esses anticorpos irão destruir as hemácias da criança, gerando uma série de problemas, como por exemplo, icterícia, anemia aguda, ou até mesmo a morte do feto, tá bom? Existem formas de evitar essa condição? Sim, existem. Durante o primeiro parto, quando a mãe é sensibilizada, vocês lembram? Então, existe toda uma preparação durante a gestação, Existem exames chamados de exames pré-natais. Então, se o médico, ele detecta que a mãe é RH negativo e existe a possibilidade de ter um filho RH positivo, então, durante o parto, o médico ele injeta na mãe um soro anti-RH. Isso vai fazer com que ela não produza anticorpos naquele momento. Então, se ela não vai produzir anticorpos, na próxima gestação, o filho estará imunizado porque esses anticorpos não vão tentar eliminá-lo, não vão tentar combatê-lo. Ok? Meninos, por hoje é isso, tá? Beijos, saudades de vocês e tchau, tchau.